Leitura da Palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 1 ao 54. Morte de Acabe. Passaram-se 3 anos sem que houvesse guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, desceu até o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus servos: Vocês sabem que Ramote de Galaade é nossa e nós não estamos fazendo nada para tomá-la de volta das mãos do rei de Arã. Em seguida, disse a Josafá: Você quer vir guerrear comigo por Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Tanto eu como você, tanto meu povo como seu povo, tanto meus cavalos como seus cavalos. Mas acrescentou: Antes, porém, consulte a palavra de Javé. O rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Será que devo eu ir para Ramote de Galaade para fazer essa guerra, ou vou desistir? Eles responderam: Em frente, porque Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Josafá, entretanto, perguntou: Por acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Javé para que possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda existe um homem, por meio de quem nós podemos consultar Javé. É Miqueias, filho de Genla, mas eu não gosto dele. Ele nunca me profetiza coisas boas, só desgraças. Josafá disse: O rei não deve falar assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e lhe deu esta ordem: Chame rápido Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, em suas vestimentas reais, estavam sentados, cada um em seu trono, na praça junto à porta de Samaria, enquanto todos os profetas caíam em transe profético diante deles. Sedecias, filho de Canaana, improvisou chifres de ferro e dizia: Assim diz Javé, com isso darás chifradas em Arã até acabar com ele. Todos os profetas faziam esta mesma predição: Ataque Ramote de Galaade. Você vai triunfar, porque Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse ao profeta: Veja bem, todos os profetas estão falando em favor do rei. Procure falar com eles e predizer o sucesso. Miqueias respondeu: Pela vida de Javé, vou dizer só o que Javé me mandar. Logo que Miqueias se apresentou ao rei, este lhe perguntou: Miqueias, será que devemos ir a Ramote de Galaade para fazer essa guerra, ou vamos desistir? Miqueias respondeu: Você pode ir, que será bem-sucedido. Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe perguntou: Quantas vezes vou ter que fazer você jurar que está falando somente a verdade em nome de Javé? Então Miqueias disse ao rei: Estou vendo Israel espalhado pelas montanhas, com ovelhas sem pastor. E Javé me disse: Eles não têm mais donos, que caia um e volte em paz para casa. O rei de Israel comentou então com Josafá: Eu não lhe disse? Ele nunca me profetiza o bem, só o mal. Miqueias replicou: Ouça a palavra de Javé. Eu vi Javé sentado em seu trono, e junto dele de pé, à sua direita e à sua esquerda, todo o exército do céu. E Javé perguntou: Quem irá seduzir Acabe para que ele vá atacar e morra em Ramote de Galaade? Uns diziam uma coisa e outros diziam outra. Foi então que o Espírito se aproximou, colocou-se diante de Javé e disse: Eu irei seduzi-lo. Javé lhe perguntou: De que modo? Ele respondeu: Irei me transformar em oráculo falso na boca de todos os profetas. Javé lhe disse: Você conseguirá seduzi-lo. Vá fazer isso. Como pode ver, Javé colocou palavras falsas na boca desses profetas do rei, porque decretou a ruína de você. Sedecias, filho de Canaana,
Aproximou-se de Miqueias, deu-lhe um bofetão e disse: Por onde o Espírito de Javé passou de mim para ir falar a você? Miqueias respondeu: Você o verá no dia em que ficar andando de um cômodo para outro para se esconder. O rei de Israel mandou: Prenda Miqueias e o leve a Amon, prefeito da cidade, e a Joás, filho do rei. Você dirá a eles: Assim fala o rei: Coloquem esse homem na prisão e o tratem a pão e água racionados, até que eu volte em paz. Miqueias disse: Se você voltar em paz, Javé não falou por minha boca. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com sua roupa. O rei de Israel se disfarçou e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado em seus 32 comandantes dos carros de guerra que não atacassem ninguém, pequeno ou grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, imaginaram: é o rei de Israel, e se lançaram contra ele. Quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Um soldado atirou contra o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro de guerra: Dê meia volta e tire-me do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate neste dia foi muito forte, de modo que o rei foi mantido de pé no seu carro, que enfrentava os arameus. Ao entardecer, ele morreu. O sangue de seu ferimento escorreu pelo fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito correu pelo acampamento: Cada qual volte para sua cidade, para sua terra. O rei está morto. Levaram-no para Samaria, onde o enterraram. Lavaram o carro de guerra na piscina de Samaria. Os cães lamberam o sangue dele e as prostitutas aí o levaram, como Javé havia anunciado. O restante da história de Acabe, o que ele fez, a casa de marfim e as cidades que construiu, não está tudo escrito nos anais dos reis de Israel? Acabe foi descansar com os seus pais e seu filho, Ocosias, tornou-se rei em seu lugar. Josafá de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe sobre Israel. Josafá tinha 35 anos quando se tornou rei e reinou durante 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaqui. Ele seguiu em tudo os caminhos de seu pai Asa, sem se desviar e fazendo o que é correto aos olhos de Javé. Entretanto, os lugares altos não desapareceram e o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso aos lugares altos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, as vitórias que obteve e as guerras que fez, não está tudo escrito nos anais dos reis de Judá? Ele expulsou do país o resto dos prostitutos sagrados que ficaram do tempo de seu pai Asa. Não havia rei em Edom. O rei Josafá construiu navios de Tarsis para ir até Orfir em busca de ouro, mas não pôde fazer a viagem, porque a frota naufragou em Acior-Gaber. Então, Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: Meus homens poderiam ir nos navios com seus homens? Josafá, porém, não concordou. Josafá foi descansar com seus pais e foi sepultado na cidade de seu pai Davi. Seu filho Jorão tornou-se rei em seu lugar. No 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou por 2 anos sobre Israel. Praticou o que é mal aos olhos de Javé. Seguiu os caminhos de seu pai, os caminhos de sua mãe e o de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Prestou culto a Baal e o adorou.
provocando a ira de Javé, o Deus de Israel, exatamente como seu pai havia feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.